Bom dia, igreja. Espero que se possam encontrar todos bem no sítio onde se encontram. Espero que possam aproveitar deste tempo que vamos ter agora do nosso culto online e vamos iniciar com uma pequena palavra de oração para convidarmos o Espírito Santo, para que nós possamos ter consciência de que o Espírito Santo está à nossa volta. Amém? Então, Pai, te agradeço por este dia que tu nos deste, Senhor. Te agradeço por tudo aquilo que tu tens feito por nós, Senhor, e continuarás a fazer, Deus. Realmente, Pai, que a cada dia que passa, Senhor, que nós possamos ter a consciência do Teu Espírito à nossa volta, Senhor. Que nós possamos ter consciência e sabedoria para entender as Tuas bênçãos sobre nós, Senhor. E podemos sentir a Tua mão rodear-nos, Senhor. Independentemente da tempestade que se gera à nossa volta, Senhor. Que nós possamos ter a confiança que Tu continuas a olhar por nós e continuas a suportar-nos, Senhor. Realmente é esse o poder da Tua majestade, Senhor. O poder que existe em Ti, Senhor Pai, e que nós nem sempre nos lembramos, Senhor. Por isso, perdoa-nos por isso, Pai. Realmente que nesta manhã que nós nos possamos relembrar de quem Tu és nas nossas vidas, Senhor. Não importa se estamos a ver isto em nossas casas, não importa se estamos a ver isto a caminho de algum lugar, Senhor Pai. Que realmente que nós possamos entender, Senhor, que aquilo que nós fazemos, Senhor, o que dá significado a isso é o sentimento dos nossos corações, Senhor Pai. E que realmente que tudo aquilo que nós façamos, Senhor, que seja em busca de glorificar o Teu nome, Senhor Pai, e em busca de Te louvar por quem Tu és nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eis-me aqui, humilde pela Tua majestade, pois Tua graça me alcançou. Eis-me me alcançou como sou, mãos vazias, mas em Ti vivo e estou. Majestade, moldado pelo amor, sou para ser na presença da Tua majestade. Eis-me aqui, humilde pelo amor que me deste, perdoado para dar perdão. Eis-me aqui, sabendo que só Teu desejo, limpo pela glória e pelo fogo.
sim, Deus, majestade. Tua graça me alcançou como sou, mãos vazias, mas em ti vivo estou. Moldado pelo amor, sou para ser na presença da tua majestade. Majestade que nos molda, tua majestade que nos suporta, Senhor, te damos graças, Pai, te damos glória. Sim, Deus, tu és tudo que precisamos. Encontrei o amor maior de todos. É meu, tua vida entregaste, o preço já pagaste. Majestade, tua graça me alcançou como sou, mãos vazias, mas em ti vivo estou. Moldado pelo amor, sou para ser na presença da tua mão.
graça me alcançou como sou, mãos vazias, mas em ti vivo estou. Moldado pelo amor, sou para sempre na presença da tua majestade. Senhor, te agradecemos pela tua majestade, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por nos sustentares independentemente das consequências. Realmente, Pai, que nós possamos ter essa confiança e essa fé de que não estamos sozinhos, de que estaremos sempre contigo, Pai, mas que também não possamos cair na mornidão, Senhor, Pai, que não possamos cair no hábito, Senhor, e de tomar as coisas como garantidas, Senhor. Que nós a cada dia que passe continuemos a ter fome e sede de Ti, Senhor. Que possam ser renovadas diariamente, Senhor, para que nós possamos ter uma intimidade cada vez maior contigo, Senhor. Te agradeço, Senhor, por todas as pessoas que vêm a este lugar, Senhor. Te agradeço por todas as vidas, Senhor, que se levantam para que possa ser possível nós possamos louvar a Tua Palavra e transmitir a Tua Palavra a todos os lugares, Pai. Te peço que possas trazer a paz a todas as famílias, Senhor, que precisam nestes momentos de aflição, Senhor. Que possas trazer o conforto, Senhor, que só Tu consegues dar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Olá, muito bom dia a todos os irmãos, saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Mais um dia que me calhou a mim o privilégio de vir dar a palavra, pregar a palavra. E é sempre uma honra e um privilégio e é sempre com muito respeito que assim o faço. Por isso vamos orar. Querido Deus e Pai, eu venho a Ti no nome de Jesus Cristo, Senhor, para Te agradecer. Para Te agradecer por este momento, Senhor, que independentemente de todas as circunstâncias que possam estar a ocorrer lá fora, ainda temos estes meios, através da internet, que podemos continuar a pregar a Tua Palavra. E como é o slogan da nossa igreja, e assim diz, não podemos parar. Por isso, Senhor, e por isso, Espírito Santo, põe as Tuas palavras na minha boca, Senhor, para que seja aquilo que Tu queres que saia e que seja transmitido e que seja pregado. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Queridos irmãos, hoje vamos falar sobre algo que não é muito comum ouvirmos e encontra-se em Lucas, no capítulo 29, até ao versículo, no capítulo 5, peço desculpa, versículos 29 até 32, que passo a ler. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É aqui, essencialmente, neste versículo 32, que diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, que eu quero, essencialmente, debruçar hoje. Ou seja, arrependimento. O arrependimento, o que é, num sentido lato da própria palavra? O arrependimento é tu reconheceres que, de alguma forma, estás a fazer algo que não é correto, não é correto,
e que não devíamos ter feito e parares de o fazer e voltar atrás. Reconheceres que estás a fazer algo que não é certo e parares nesse momento e voltar atrás, dar a volta no sentido oposto e contrário e começar a fazer aquilo que é certo. Para nós crentes é precisamente a mesma coisa, ou seja, afastarmos-nos do pecado, daquilo que não agrada a Deus e voltarmos-nos para o caminho certo, que é Jesus Cristo, não é? Hoje em dia, sem dúvida que pouco se fala, ou nada, mas talvez pouco, se fala nos púlpitos sobre arrependimento. Está sendo de alguma forma esquecido ou mesmo negligenciado. Porventura poderei dizer eu que são sinais dos tempos que nos acompanham, não é? Em que por vezes mais importa ter templos, casas, edifícios cheios do que vidas verdadeiramente transformadas pela palavra. Não é popular de todo falar destes temas, falar de arrependimento, porque verdadeiramente as pessoas não suportam de alguma forma ser confrontadas com a palavra. E ser confrontadas com a palavra por vezes dói, magoa, traz-nos alguns, por vezes, talvez até dissabores, mas confronta-nos com aquilo que andamos a praticar e a fazer e não gostamos disso. Magoa. Por isso, Paulo, de alguma forma, já no seu tempo nos alertava nisso e nos deixou escrito na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, nos primeiros versículos, logo, 2, 3 e 4, diz: virá tempos, virão dias, quem sabe, se nós estamos a viver esses tempos, em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, não gostam de ouvir as verdades bíblicas e simplesmente gostam mais de ouvir aquelas palavras e aqueles cultos, aquelas pregações em que lhe possa, de alguma forma, aumentar o ego e o seu bem-estar momentâneo. Por isso, Paulo nos advertia já nesse tempo que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Há determinados pastores que, quem gosta de ler a Bíblia e quem está que eu gosto de ouvir, porque nós temos que ouvir pregações, temos que ouvir cultos, temos que ler a palavra. Há determinados pastores que eu gosto de ouvir. Posso citar alguns: pastor Osiel, pastor António Júnior, Paulo Júnior, pastor Hernandes, Augusto Nicodemos e tantos outros. E através de um desses pastores, Paulo Júnior, cito, ele refere algo que me deixou, de alguma forma, pensativo, porque não deixa de ter alguma razão naquilo que diz. Ele diz o seguinte, e passo a ler porque poderia me enganar naquilo que ele disse: isto que tem sido pregado na igreja moderna, contemporânea, ele referia-se mais um pouco à igreja ocidental e à igreja brasileira, de onde ele é natural, não é? Isto que tem sido pregado na igreja moderna e contemporânea não é, numa grande maioria, felizmente que nem todas, não é evangelho. Estão vendendo a palavra, estão vendendo milagres, estão vendendo a fé. Refere ainda mais que nem a Inquisição, nem o Holocausto, foram eventos terríveis, conhecidos mundialmente, levou tanta gente para o inferno como a Igreja contemporânea. Deixou-me pensativo e não deixa de ser um pouco verdade. Felizmente que nem tudo será assim, mas não deixa de ser um pouco verdade. Ou seja, hoje em dia é fácil pregar e falarmos aquilo que agrada e que as pessoas querem ouvir. Arrependimento é a base principal de todo aquele que é pecador e se quer voltar para Jesus Cristo. Inclusive é para nós, como crentes. Podemos andar a viver uma vida de engano e se não nos arrependemos verdadeiramente, o nosso caminho não é bom. Refere o pastor Paulo Júnior. E de alguma forma eu dou-lhe razão e isso ficou a mexer comigo. Né? Porque são temas que incomodam. Né? Homossexualismo é pecado. Temos que falar dele e não se fala. Viver uma vida dissoluta, de qualquer forma, mesmo dentro da igreja, o casamento homossexual é pecado.
separar marido e mulher por qualquer motivo é pecado. Esses temas são temas fraturantes que nos confrontam uns com os outros e não se falam. Porquê? A Igreja vive um período difícil em que o politicamente correto parece que também impera nas nossas igrejas. E estes temas têm que ser falados. Por isso, Paulo dizia que não suportarão. Mas uma coisa eu digo e é certa e tenho no meu coração, ainda que o arrependimento seja de alguma forma banido ou esquecido ou posto de lado dos púlpitos, ele não foi banido da palavra de Deus. Amém? E é isso que nós temos que pregar. A verdade acima de tudo, ainda que incomode muita gente. Mas sem arrependimento não há cristianismo, não há caminho para Jesus Cristo. É imperioso que todos nós nos arrependamos. Todos nós ouvimos lá fora, e com alguma tristeza, porque há pessoas lá fora que são extraordinárias e não são crentes. Há pessoas extraordinárias e não são crentes. Alguém se ria comigo, no bom sentido, quando eu às vezes dizia, se calhar não devia dizer isso, mas já comecei, e eu dizia, a mim só me faltava ser crente, porque para ser, de alguma forma, ter atitudes e comportamentos melhores do que, por vezes, muita gente que anda na igreja já os tinha. E riam-se comigo, mas realmente é a realidade. Há a necessidade de nos arrependermos e de compreendermos verdadeiramente o que andamos aqui a fazer numa igreja, instituição. Qual é o nosso sentido, qual é o nosso propósito? O arrependimento é chave, é base para crer em Jesus Cristo. Não é? E ouvimos essas pessoas lá fora, amigos, não é? Dizer que fiz, está feito e pouco me incomoda e não se arrependem dessas coisas. O meu sentimento e o meu... gostava é que verdadeiramente esse sentimento não fosse forte, não imperasse no nosso meio, não é? No nosso meio, que esse sentimento não predominasse. Mas sabemos como é que é. Pois o arrependimento é a base e é a experiência para crer na obra de Jesus Cristo e no significado da sua cruz. Sem arrependimento, não passamos de mais uns meros religiosos. Não passamos mais uns meros religiosos. Se não, verdadeiramente não nos arrependermos, andamos aqui porque, se calhar alguns... Não, acho que para nos vermos uns aos outros, com certeza que a gente não vem cá. Alguma coisa existe, mas não passamos de meros religiosos e aquecedores de cadeira. Não é? O arrependimento é de tal forma importante que a primeira pregação dos Evangelhos, começar em Mateus, é sobre arrependimento. É sobre arrependimento. E isso está em Mateus, no capítulo 3, nos primeiros versículos 1, 2 e 3. E dá-se com João Batista. Ele iniciou a pregar junto ao Rio Jordão o batismo do arrependimento. E ele dizia mais ou menos isso. Mateus 3, 1 e 2. E naqueles tempos começou João Batista a batizar e dizer para quem o ia receber: arrependei-vos, pois que é chegado o reino dos céus. A gente conhece muito aquela frase. Estava falando para aqueles fariseus, que ele chamou hipócritas, raças de víboras. Mas o batismo de João era: arrependei-vos, pois que é chegado o reino de Deus. Não é? Seguidamente, na sequência, as primeiras pregações, as primeiras mensagens de Jesus Cristo vão no mesmo sentido. Há uma sequência. Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, que era seu primo. Não é? Dali foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, 40 dias e 40 noites, não é? E vemos isso lá em Mateus 4,17. Desde que voltou, iniciou o seu ministério, Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo também, na sua última mensagem
para a igreja, está lá em Apocalipse 3,19, se quiserem ir ver, uma igreja de alguma forma um pouco parecida com a nossa, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja, mais ou menos, temos conhecimento disso, era uma igreja um pouco parecida. Até podemos fazer agora aqui uma pequena comparação entre a igreja moderna atual e a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, de alguma forma, também se julgava autossuficiente, não precisava de nada, já pouco precisava de Jesus, queria tudo, tinha tudo, sabiam tudo. Por isso Jesus lhe disse que eram mornos. Não é? Eram mornos. A pessoa que está morna na fé não se arrepende. A pessoa que está morna na fé julga que sabe tudo, julga que sabe bem, que está bem. E não gosta de ser confrontado. Se eu estou frio, há sempre aquela possibilidade de eu me tornar quente, de eu me arrepender e de eu me virar para Jesus Cristo. Se estou quente, ótimo, estou bem. Se estou morno, há aquela sensação dúbia que nem é uma coisa nem é outra. Julgamos que temos tudo, que estamos fartos e que não precisamos de nada. Qualquer coisa parecida com os tempos que hoje vivemos e em muitas igrejas é pura e mera coincidência, com certeza. E Jesus disse, a última mensagem para a igreja lá em Apocalipse 3,19, para a igreja de Laodiceia, diz: eu repreendo e disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A primeira mensagem também para a igreja como corpo, pessoas, foi sobre arrependimento. É o célebre discurso de Pedro, após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Saem todos para fora, começam a falar, toda a gente fica maravilhada com as línguas e entenderem-se uns aos outros. E Pedro tem aquele discurso em que, no fim, lhe perguntam, toda aquela gente: que faremos, pois, irmão? E ele: arrependei-vos, pois, e recebei o batismo em nome de Jesus Cristo. Portanto, como vemos, amigo, o arrependimento é de veras importante para todo aquele que quer, de alguma forma, crer em Jesus Cristo e na sua palavra. Se não houver arrependimento, mais uma vez me repito, não passamos de meros ouvintes da palavra, meros religiosos. Há também alguns pontos importantes e características, mas pontos interessantes que eu quero falar e abordar com alguns exemplos bíblicos sobre o arrependimento. Né? O arrependimento é mais que uma mera convicção do pecado. Você pode estar convicto do seu pecado, você pode estar convicto, ou estarmos convictos do nosso pecado e nem assim nos arrependermos. Não é? E nem assim nos arrependermos. Este pensamento levou-me à palavra de Deus, quando estava a ver, a estudar a palavra de Deus, levou-me a um acontecimento de Paulo, em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 22 em diante, em que Paulo estava para ser preso, estavam para lhe bater, e se calhar a bater, quem sabe, mas essencialmente para lhe bater, e até que ele, a determinada altura, para não me estar a contar o episódio todo, apelou que era romano, então todos tremeram e temeram, porque verdadeiramente as prisões naquele tempo não era como agora, né? Eles com certeza que lhe iam bater bem. Ele apelou, dizendo que era romano, então foi levado ao governador de então, que se chamava Félix. E Félix, de alguma forma, o ouviu. Félix diz na palavra de Deus, lá em Mateus, em Atos, peço desculpa, 24, que de alguma forma ele já conhecia, ele já tinha ouvido falar de Jesus, de uma forma até atenciosa. Não era um leigo na matéria do caminho, que era assim que se chamava, na altura, os seguidores de Jesus Cristo. E ouviu, de alguma forma, atentamente, as explicações de Paulo. Paulo, de alguma forma, pregou para ele, também para ele e para a esposa, sobre o que era o cristianismo e sobre aquilo que ele vinha sendo acusado, e ele foi-lhe dando lições, ao ponto que, em Atos dos Apóstolos 24 e 25, ele compreendeu verdadeiramente aquilo que Paulo
lhe estava a dizer, ou seja, ele ficou convencido que realmente precisava de se arrepender, ele ficou convencido que realmente estava em pecado, mas deixou para lá. Diz textualmente assim, pois, bem, realmente o que falas é certo, mas eu quando tiver tempo eu voltarei-te a chamar para discutirmos, falarmos mais acerca desse assunto. Ou seja, ele ficou convicto que necessitava de se arrepender, ele ficou convicto da sua falha, mas deixou para lá. Isso pode, porventura, acontecer com muitos de nós, estarmos convictos do nosso pecado, estarmos convictos que temos algum problema até de adição, de drogas, de álcool, de pornografia, tantas coisas, de jogo, e temos tempo de nos arrepender. Pronto, agora deixa-me andar mais uns tempos por aqui, quem sabe, mas Deus, Pai, nos alerta lá naquela parábola em Lucas, capítulo 12, versículo 20, que diz àquele rico insensato, cuidado, que ainda hoje, louco, é assim que lhe chama, te chamarão e te pedirão a tua alma. Ou seja, podemos estar convictos das coisas e não nos arrependermos verdadeiramente delas e deixar para o dia 2. Pode ser tarde demais. Cuidado com isso e arrepende-te. O arrependimento também, além de uma convicção, é muito mais também que uma confissão daquilo que fizemos. Eu posso, de alguma forma, confessar que realmente estou praticando ou fazendo coisas que não devem ser feitas e que desagradam de todo a Deus, né? E mesmo assim não me arrepender delas. É numa sequência da convicção, vem a confissão. Confessamos que realmente estamos mal, estamos no caminho errado, e nem assim, por vezes, né, mesmo confrontados, nos arrependemos. Enganamos-nos a nós mesmos, porque a Deus não conseguimos enganar. Outro exemplo bíblico que eu tirei encontra-se em Êxodo, no capítulo 9. É interessante depois, quem puder, não é? Porque aqui o tempo também é um pouco limitado, mas espero que confiem naquilo que estou a dizer. Êxodo 9, versículos 27 e 34, são os importantes aqui para isso. É o capítulo em que Faraó, perante a sétima praga, que foram das pedras, né? Ele diz textualmente assim, pequei contra o Senhor. Né? E apelou a Moisés para que fizesse cessar a chuva de pedras. Não é? E assim foi, e assim aconteceu. A partir do momento em que tudo ficou bem, logo se esqueceu da confissão, ou seja, foi um arrependimento motivado pelo desespero e pelo medo. Essencialmente motivado pelo medo, porque desde o momento, no versículo 34, que cessou a chuva de pedras, ele logo se esqueceu e logo se lhe endureceu o coração e voltou a fazer aquilo que tinha feito até ali. Né? Não se arrependeu verdadeiramente do seu pecado. O arrependimento também pode ter a característica de ser hipócrita. E se há coisas que eu não gosto é de pessoas hipócritas. E se calhar ninguém que seja verdadeiramente. O hipócrita. E isso levou-me para outro personagem bíblico enigmático, que se encontra em Números, no capítulo 22, essencialmente 22, e no versículo 34, um célebre bruxo, adivinho, chamado Balaão, e que disse, eu pequei contra o Senhor. Ou seja, pequei contra o Senhor. Ele diz textualmente e claramente que pecou, tal como o Faraó, utilizam a expressão, eu pequei contra o Senhor. Mas ele pecou contra o Senhor porque ele queria, de alguma forma, como se diz na gíria popular, nos ditados populares, queria agradar a gregos e a troianos. Ou seja, ele queria agradar a Deus, mas também queria agradar a Mamon, ao dinheiro. Porque, contextualizando um pouco a história, o povo hebraico tinha-se acampado nas margens do Jordão, tinha conquistado alguns reinos, e Balaque
rei dos Moabitas, estava com medo e era habitual contratarem adivinhos e bruxos. E Balaão não era mais nada que isso, um bruxo e um adivinho. Tentou prejudicar o povo de Deus, tentava amaldiçoá-lo, mas não conseguia porque Deus não lhe o permitia. E no versículo 34, há também todo aquele aparato em que Deus, antes, no versículo 30, do versículo 20, lhe diz, ok, se essas pessoas, porque eles estavam-lhe a oferecer muito dinheiro para ele amaldiçoar o povo. E ele diz, se eles te voltarem a oferecer dinheiro, se eles te voltarem a oferecer muitas coisas, podes ir com eles, podes ir com os emissários do rei Balaque ao reino de Moabe, mas farás simplesmente aquilo que eu te disser. E ele não, ele foi de mansinho, albardou a jumenta e saiu de mansinho. E Deus diz na palavra, se continuarmos, era interessante lermos em casa, de 22 a 24. Ele foi de mansinho e Deus virou-se, viu o coração dele. Deus diz lá mesmo que viu a perversidade do coração dele e irou-se contra ele. Por isso, ele fez com que a burra não o transportasse, e a burra faz-lhe ali algumas tripécias, encosta-o contra a parede, cai para cima dele, e até que a burra falou, e ele nem viu que a burra falou. Até que Deus lhe abriu os olhos, tal era a hipocrisia. Ele diz, Senhor, versículo 34, não vi que eras tu. Hipócrita, puro hipócrita. Ele estava mais interessado, era no dinheiro simplesmente, foi confrontado e não conseguiu, de alguma forma, prejudicar o povo de Deus com a sua hipocrisia. Mas ficou de tal forma chateado com isso, que nos capítulos 25 a 27, ele dá, de alguma forma, ideia aos moabitas como há de prejudicar o povo de Deus e aconselha-os que as mulheres moabitas, né, né, se vão deitar e que se vão ter relações sexuais com o povo hebreu. E só assim era a única maneira de poder, de alguma forma, prejudicar, porque não havia outra hipótese. Ele não conseguiu os seus ganhos por ganância, não conseguiu os seus ganhos por mera hipocrisia, por falsidade, e com isso também pagou a vida. Não é? Em Josué 13, 22, ele morreu, diz lá textualmente, por causa da sua ganância e por causa da sua hipocrisia para com Deus. O hipócrita, portanto, é falso e age por ganância e não se arrepende. Não sabia que eras tu. Versículo 34. O arrependimento também é muito mais que uma desculpa elaborada. Né? Aqui levou-me para outro personagem bíblico muito nosso conhecido, que é o rei Saul. O rei Saul agiu de artimanha, arranjou uma desculpa muito elaborada para aquilo que verdadeiramente ele fez, não é? Nunca se arrependeu verdadeiramente, não é? Daquilo. Então, em 1 Samuel 15, 24, Saul diz também de uma forma clara, eu pequei. Mas já não lhe adiantou nada, ou seja, vindo um pouco à história, Samuel tinha ungido o rei, tinha-lhe dito, eu quero que Deus me disse que tu tens que destruir completamente os amalequitas. No termo popular, não podes deixar pedra sobre pedra. É tudo para ser passado a fio de espada. E o que é que o bom, entre aspas, do rei Saul fez? E aqui, por vezes, entra, quando deixamos de ter o foco em Jesus Cristo e passamos a ter o foco em nós, passou é olhar para si com um ego enormíssimo. E o que é que ele trouxe? Trouxe cativo o rei dos amalequitas, Agag, suponho, e o melhor gado, e o melhor coisa. Ou seja, não cumpriu aquilo que o profeta lhe tinha dito. E o que é que ele arranjou? Quando foi confrontado pelo profeta Samuel, foi o povo.
Desculpou-se das suas ações pecaminosas, desculpou-se de não ter feito aquilo que Deus lhe tinha ordenado com o povo. Não assumiu a sua responsabilidade e arranjou uma desculpa elaborada, como muitas vezes nós fazemos, uma desculpa elaborada para justificar as nossas ações, por vezes nem desculpa tem. São desculpas esfarrapadas e subterfúgios para fugirmos à nossa responsabilidade e às nossas ações que praticamos. O arrependimento também pode ser muito mais do que uma forma de desespero. Não é? E isso leva-me a Mateus 27, 4, ao célebre e triste episódio de Judas Iscariote, não é? Quando ele também refere textualmente: pequei, em 27, 4, Mateus, pequei traindo sangue inocente. Judas confessou depois de ter traído Jesus, mas isto foi mais por uma situação de remorso do que verdadeiro arrependimento. Contrariamente ao que se passou com Pedro. Pedro traiu Jesus também, mas verdadeiramente se arrependeu e voltou atrás ao caminho certo. Judas, lamentavelmente, como sabemos, pôs termo à vida, cometeu suicídio contra o próprio corpo e não se arrependeu. Vemos então que todas estas personagens bíblicas que aqui abordamos, todas elas, exceto o governador Félix, que ficou convencido que realmente estava errado, os outros três todos mencionaram que eu pequei, reconheceram, mas verdadeiramente nenhum deles se arrependeu. Não é? E a ordem, amigos, ainda hoje é arrependei-vos, arrependei-vos. O arrependimento, como já vimos, é abandonar o pecado e crer na salvação em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, é importante o pecador receber Cristo como Salvador da sua vida, mas também como Senhor da sua vida. Não só como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Por consequência, o arrependimento envolve uma troca de senhores, ou seja, passamos do senhorio de Satanás para o senhorio de Jesus Cristo, a partir do momento que reconhecemos que estamos mal e nos arrependemos. Não é? Ou seja, passamos das trevas para a luz. Não é? O arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador, não é? possibilitada pela graça divina, e por quando lemos e cremos e acreditamos, e que no Evangelho de Jesus Cristo. A decisão é tua de te arrependeres e de creres no Senhor, mas a obra é do Espírito Santo. Amém? É do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo produz arrependimento no pecador. Quando uma pessoa sente pesar, não é? Pesar pelos seus erros, é porque o Espírito Santo já lhe mostrou de alguma forma que tem que mudar o seu estilo de vida, que precisa de outra direção. A decisão de nos arrependermos visa única e simplesmente a nossa transformação como seres, a nossa transformação como crentes, deixarmos de ser pecadores e voltarmos a fazer aquilo que é correto e aquilo que agrada a Deus. A pessoa que se arrepende pretende voltar atrás, não é esquecer, mas deixar de fazer aquilo que fazia antigamente e que o entristecia, e seguir um novo rumo. A decisão de nos arrependermos agrada sobremaneira a Deus. E eu gosto muito de Lucas, no capítulo 15, versículo 10, em que diz que há júbilo no céu perante os anjos do Senhor quando um pecador se arrepende. Uau! Isto é extraordinário. É extraordinário porque há júbilo no céu. Ou seja, júbilo é mais que alegria. Tive a curiosidade de ir ver ao dicionário, não é? Júbilo excede, é alegria extrema. Há júbilo. Portanto, a gente pode verificar o quão bom é, como Deus se agrada, quando um pecador
se arrepende e se volta para Ele. Né? Diz que há júbilo, quer dizer, há uma alegria exagerada, uma alegria fora de série. É fantástico o que Deus, como Deus se sente quando um pecador se arrepende e se volta para Ele novamente. Né? Diz que uma das coisas que mais se agrada a Deus é de um coração arrependido e contrito. Amém? E termino lendo um versículo que está em Atos dos Apóstolos 3:19. Eu gosto de terminar quase sempre assim, com algo que nos fique para a semana e que nos fique na nossa mente. 3:19, e passo a ler. E diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu venho a Ti no nome de Jesus Cristo, Senhor, para Te agradecer por este momento, Senhor, para Te agradecer por cada vida, Senhor, para Te agradecer por cada irmão que está do outro lado, Senhor, e está do outro lado a ouvir a Tua palavra, Senhor. E que verdadeiramente não tenham sido apenas palavras, Senhor, que tenham saído da minha boca, não tenham sido apenas palavras do meu intelecto, Senhor, mas que tenha sido algo que venha de Ti, que vá de encontro aos corações, Senhor. Que possa verdadeiramente haver arrependimento, se for caso disso, nas nossas vidas, Senhor. Toca as nossas vidas, Senhor. Dá rumos, Senhor, a quem precisa deles, Senhor. Traz verdadeiramente arrependimento, mais uma vez te peço, Senhor, a quem necessita, Senhor. São tempos difíceis, Senhor, em que precisamos a cada dia, Senhor, de nos chegar mais a Ti, Senhor, de nos arrepender, Paizinho. Obrigado, Senhor, mais uma vez por cada vida, por cada irmão, Senhor. Desejo que tenham um excelente resto de domingo, Senhor, e uma semana abençoada. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.